Agora sim. Ele está no estado de não lavar ele. Conseguiu, pô? Lavareda. Conseguiu, pô? Não apareceu. Lavareda. Ela tá ao vivo já, Pedro? Você não tá ao vivo ainda. Ué. Tá sim. Lavareda, será que entrou? Tá ao vivo, pô. Lavareda. Aguardando. Antônio Lavareda para falar sobre eleições. Tá faltando 5 minutos. Ah, entendi. Aqui tá 5 minutos ali, tá? Eu quero ouvir aí. Não se esqueça que você já tá ao vivo, hein, pô? Fica falando. Você já entrou? Daqui a pouco, Antônio Lavareda. Aqui numa live. Você já tá? Ainda não. Não. Esquece que você tá. Ele tá pedindo para desativar. Comentário. A Paula desativar os comentários. Sabe desativar, Paula? Não, não sabe, Pedrinho. Oi. Uai, ele tava aqui. Estou online no Instagram, amiga. Esqueça que você tá lá, já tá ao vivo. Paula disse que ele tava. Eu chamei. Chama.
Como é que eu... Lavareda, olá, Como vai? Tudo bem? tudo bem? Tudo. Tudo bem contigo, Lavareda? Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado por aceitar essa live, a gente falar um Nada. pouquinho de eleição. Um prazer. Vou, vou procurar desativar os comentários aqui um pouquinho, senão a gente vai... Político, mestre em sociologia, especialista em comportamento eleitoral, e temos uma eleição aí para falar, né, Lavaria, desse ano, um ano tão atípico, no meio de uma pandemia, e com tantas manifestações, vindo tantas opiniões públicas. Lavareda, queria, antes de tudo, que você falasse, vivemos uma crise de representação política, não só no Brasil, mas no mundo todo. Há uma crise de credibilidade dos partidos políticos ou dos políticos? Como é que você vê esse momento político, esse cenário? Olha, Paula, é uma história que já vem de algum tempo, né? Vem de longe. Só resgatando, recuperando. Nós, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma chamada fase de ouro da democracia representativa, tá certo? Após a Segunda Guerra, com a reconstrução da Europa, a consolidação da economia, tudo no mundo ocidental, isso levou a um período áureo da democracia, onde crescia a renda média das famílias, o estado de bem-estar, sobretudo na Europa, se desenvolvia, ou seja, havia conquistas sociais, havia definição de de sustentação das condições de vida das camadas pobres, ou seja, das camadas trabalhadoras da população. Tudo isso foi sendo interrompido ao final dos anos 70, anos 80, depois com o final da Guerra Fria também. E isso foi um processo que se estende. Basicamente, nós vamos ter outro marco, que é a crise econômico-financeira mundial, com a crise de 2008. O que é o que ocorre, então? Mas isso antecede 2008, isso avança a partir dos anos 80, do final dos anos 80 do século passado. Você tem o declínio da renda média das famílias, e sobretudo da classe média, especialmente. Você tem a interrupção do processo de redução das desigualdades, que tinha esse processo de redução de desigualdade, tinha avançado linearmente durante quase 3 décadas. Você tem o endividamento das famílias e o endividamento de políticas fiscais ultra-restriminaram, digamos assim, restringindo o escopo, o alcance das políticas sociais. Ou seja, com essa sociedade transformada do ponto de vista socioeconômico, e somando-se a isso o advento de novas tecnologias, jogar um papel fundamental nisso, você tem o desprestígio, você tem o enfraquecimento dos laços da sociedade com suas agências de representação, fundamentalmente os partidos, mas também os sindicatos, também as associações profissionais, entre outras entidades. Com esse enfraquecimento de partidos, vem debilitamento também das casas parlamentares, dos congressos, né, do Congresso praticamente em todos os países. E isso vai produzindo um hiato que é cada vez maior, até se transformar num verdadeiro precipício, distanciando eleitores de representantes políticos dos cidadãos. E é isso que nós denominamos, de uma forma geral, crise de representação. É um processo, como eu disse, que vem de longe e que no Brasil
Paula, tem um acento especial, qual seja o fato de que, por conta de um sistema eleitoral obsoleto, que nós já arrastamos na nossa institucionalidade há muito tempo, que é a forma de extração dos governantes, substituindo os parlamentares, ou seja, dos representantes nas câmaras municipais, nas assembleias federal, que é o sistema proporcional aberta. Por conta disso, nós temos a maior fragmentação da representação política do mundo. Do mundo. O Brasil é recordista nisso, e isso é um recorde que é de fato, uma infelicidade, porque prejudica a qualidade do nosso sistema político e acentua a crise de representação que você abordou no início da sua questão, Paula. É uma credibilidade que quem tem que retomar é o mesmo sistema político e junto ao cidadão, né, Lavaredo? Lógico, isso é os partidos têm que se modernizar, eles precisam se modernizar, a atividade partidária precisa se digitalizar com velocidade, e isso termina ocorrendo um pouco a pressão da realidade. Você veja que essa pandemia provocou uma aceleração do nível de digitalização da sociedade, que os analistas avaliam que nossa sociedade teria avançado nesse processo 5 anos em apenas 5 meses, nos primeiros 5 meses desse ano. Então, os partidos têm que avançar nessa direção também. Você veja que, forçado pelas circunstâncias, nós já vamos ter, porque foi liberado pelo Tribunal Superior Eleitoral, comissões partidárias virtuais. Nós já temos o Congresso, as 2 casas do Congresso, várias assembleias legislativas no país também, várias câmaras municipais, com funcionamento virtual, né, e com sessões frequentes. A produtividade da Câmara Federal e do Senado talvez tenha até avançado, talvez tenha até melhorado a partir da utilização das plataformas online para as votações, para a adoção do seu processo legislativo. Então, os partidos têm que avançar nessa direção, as campanhas eleitorais vão ter que avançar também no seu nível de digitalização. Isso já é mais comum, já é mais frequente nos Estados Unidos, é só ver o que está ocorrendo nessa campanha eleitoral no ano de 2020. O Brasil vai ter que também avançar velozmente nessa direção. Esse eleitor que está longe, que está distante, distanciado dos partidos, ele precisa ser buscado e a internet, as redes sociais, etc., tem que ser pontes, e nesse caso pontes de mão dupla, porque ensejam, porque possibilitam, ao mesmo tempo que se faz o approach, a abordagem do eleitor, se faz também o diálogo, porque o eleitor utiliza essas pontes também interagindo e enriquecendo a dinâmica partidária. Óbvio que há problemas, Paulo. Estudos já feitos na Alemanha, sobretudo, sobre a utilização da comunicação online na prática partidária, estudos chegaram a uma conclusão que era mais ou menos esperada. Os jovens, os que têm mais vocação para tecnologia, para interatividade nas plataformas, nas redes, etc. e tal, esses assumem uma participação, protagonismo maior nos partidos, né? E aqueles membros mais velhos, menos afeitos, menos vocacionados, por diversos motivos, para a utilização da tecnologia, vão ficando meio que à margem. E isso serve também para redefinir elites partidárias. Revigorar a própria Câmara. Agora, você acha, Lavareda, que com essa pandemia, o cidadão ele se aproximou um pouco mais, principalmente no municipal, as pessoas tiveram dentro das prefeituras. Você acha que isso aproximou o cidadão um pouco mais do político, ou ao contrário, ele vai na comunicação de um com o outro? Olha, há vários efeitos, Paulo. Imagina que essa pandemia tenha
tido e vai ter sobre as pessoas, sobre os indivíduos, né? E sobre a sociedade como um todo. Mas todo esse impacto que é projetado pelos especialistas, pelos analistas e até o terreno dos filósofos, há muita especulação também sobre o que essa pandemia irá provocar de mudanças e mudanças importantes no mundo. Mas o que nós vemos nas tendências identificadas como eventuais comportamentos para além, para o pós-pandemia, na verdade, não há nada de absolutamente novo. Ou seja, a pandemia, o efeito da pandemia não vai ser o de criação de novos comportamentos ou novos hábitos, mas vai ser o de vão apressando a generalização de comportamentos e do que começava a se tornar um hábito crescente para contingentes cada vez maiores de pessoas. Então, por exemplo, o trabalho home office é uma coisa que já havia, então isso vai ser dinamizado, já está sendo, e uma parte importante disso vai existir, vai perdurar pós-pandemia. Quando eu digo isso, é que as relações entre indivíduos e partidos, elas não vão se alterar radicalmente por conta da pandemia. O que vai impactar aí é que, rapidamente, partidos e os candidatos vão ter que lançar mão da comunicação online, vão ter que lançar mão muito mais do que faziam anteriormente das redes sociais, e nesse processo é possível, é uma hipótese razoável, que consigam, conquanto fisicamente distantes, consigam os partidos talvez se aproximar mais desses indivíduos, desses cidadãos que haviam, em grande medida, desistido deles. Agora, 3/4 da população brasileira que tem acesso às redes sociais. Tem 1/4 aí que fica à margem das redes sociais, que é 200 milhões de habitantes, é uma parcela bem grande, né, poderíamos dizer. Agora, mesmo assim, você acha que as redes sociais podem ser consideradas hoje como responsáveis pela representação, pela crise de representação política entre os poderes? E há uma chance de buscar uma convivência cívica, civilizada entre as redes e o governo? Olha, Paula, as redes não provocam a crise de representação, tá certo? A utilização das redes sociais, como você cita, 3/4 dos brasileiros hoje estão na rede. É o mesmo percentual, para nós percebermos o quanto o Brasil avançou nessa seara, esse é o mesmo percentual calculado ano passado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos era exatamente assim, 3 em cada 4 indivíduos frequentavam pelo menos uma rede social, né? Você teve redes sociais na eleição de 2016, de 4 anos atrás, 128 milhões de americanos, de certa forma, interagiram no Facebook na eleição de 2016, né? Ou seja, eles interagiram das mais diversas formas, com likes, se manifestando, etc. e tal. Foram, do ponto de vista de produção de interações na eleição americana, e nós no Facebook no ano de 2016. Isso é uma coisa impressionante. Mas a rede social não provoca a apresentação. Ele é responsável, e isso já está razoavelmente identificado através de muitas pesquisas realizadas em diversos centros universitários no Brasil e no mundo. Elas provocam uma outra coisa. Elas acirram, elas desenvolvem a polarização da sociedade, o distanciamento de preferências, o distanciamento de opiniões cada vez maior na sociedade. Porque, como o próprio Zuckerberg, anos atrás, isso foi captado numa das falas dele, que depois ele provavelmente terá esquecido, né? Ele esqueceu. Ele disse que a rede social dele, né, era muito beneficiada por uma característica do cérebro humano
que é valorizar a divisão, ou seja, valorizar o contraste. Então, como os algoritmos das redes deles, sobretudo, nós estamos falando de Facebook, mas também o Facebook, sobretudo, como ele fornece aos indivíduos da rede, fornece aos usuários cada vez mais informações, tá certo? Semelhantes ou assemelhadas, ou que vão na mesma direção do pensamento desses indivíduos, e como a cada vez isso termina conduzindo a que esses indivíduos sejam alvo, ou seja, recebam informações e posições cada vez mais radicalizadas, até em relação às suas próprias posições, as redes sociais produzem esse movimento que é cada vez mais um movimento centrífugo, ou seja, as pessoas vão ficando cada vez mais apartadas numa e noutra direção. E isso é, obviamente, alguma coisa danosa para a convivência democrática. O Pew Research Center já identificou em pesquisas, mundo afora, mas a primeira pesquisa importante deles foi nos Estados Unidos, que os líderes políticos mais radicais, eles sempre têm mais seguidores. Ou seja, as redes sociais são o paraíso do radicalismo, mas eu chamo a atenção para o fato de que elas não apenas desfrutam o radicalismo, elas também ensejam, elas em grande medida, como está bastante evidenciado, elas produzem o radicalismo. Redes sociais são fundamentais para campanhas eleitorais, Paula. A campanha que é a mais icônica disso lá atrás é a campanha do Barack Obama. O Barack Obama, naquela época, conseguia ter 3 milhões de fãs no Facebook. Era 4 vezes mais do que seu oponente, ou seja, foi um case, etc. e tal. Agora, é bom lembrar também que não deve haver uma mitificação do papel das redes sociais. Às vezes, alguns analistas, eles apontam e associam, ou seja, por exemplo, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, teria sido vitorioso porque utilizou as redes sociais. Então, a vitória de Jair Bolsonaro teria sido, por exemplo, em 2018, a vitória das redes sociais. Não é verdade, não é verdade. Você teve uma eleição muito peculiar, que é uma eleição que, tecnicamente, em termos de estudos eleitorais, é chamada de uma eleição crítica, ou seja, uma eleição que ocorre no momento que há uma grande crise econômica, que há uma polarização ideológica da sociedade, que há candidaturas fortes de terceira via. Então, ali não havia televisão, ou seja, a massa de tempo de televisão que o candidato Geraldo Alckmin tivesse, que pudesse vencer essa onda, a onda da antipolítica, a onda do antissistema, que era representado naquela eleição, foi representado por Jair Bolsonaro. Que traduzindo, na variedade, é o menos pior. Que se o Bolsonaro, invertendo, se o Bolsonaro tivesse todo o tempo de televisão do Geraldo Alckmin, e o Geraldo Alckmin tivesse toda a presença nas redes sociais do Jair Bolsonaro, o resultado teria sido o mesmo. Teria sido talvez um pouco mais amplo, porque o peso da televisão continua a ser maior. Você vê, como curiosidade, eu separei aqui para te contar, recentemente nós tivemos a famosa reunião de 22 de abril, a reunião do Ministério do presidente Bolsonaro, 22 de abril. Nós fizemos uma pesquisa, o IPESP fez uma pesquisa, perguntando às pessoas, para não perguntar se a opinião de cada um, de cada indivíduo, que às vezes ficam constrangidos em revelar, perguntando apenas se a divulgação da reunião foi positiva ou se foi negativa para o presidente Bolsonaro. Só isso. O resultado da pesquisa, disseram que foi positivo 30%, disseram que foi negativa 59%. Aí, numa outra questão, nós indagamos qual foi o meio de comunicação, qual foi a plataforma onde as pessoas tinham, basicamente, cada uma delas, se informado sobre a reunião. Ou seja, absorvido informações, visto, ouvido, analisado, etc. e tal. Nas redes sociais, o resultado foi 41 a 49. Quem se informou só pelas redes sociais
Twitter, Facebook, Instagram, etc. e tal, foi 41 a 49. 41 positivo, 49 negativo, bem perto do empate. Quem se informou basicamente pela televisão, o resultado foi 64 negativo e 24 positivo. Ou seja, e como a televisão ainda tem, nos dias atuais e agora na pandemia, inclusive, sua utilidade foi exponencializada, né, pelas circunstâncias, você tem que... A televisão conseguiu imprimir aí a sua leitura. Nós podemos dizer que houve diversas reuniões. Houve a reunião das redes sociais, a reunião dos jornais. Entre quem se informou basicamente pelos jornais, Paula, o positivo foi 11% e o negativo foi 88%. Uau, que diferença! Ou seja, nas mídias tradicionais, foi uma desaprovação maciça à reunião ministerial, ao conteúdo da reunião. E nas redes sociais foi quase um empate, o que mostra também a presença dos eleitores, dos simpatizantes do presidente Bolsonaro nas redes sociais. Então, redes sociais hoje são fundamentais. As campanhas precisam contar com elas, precisam desenvolver estratégias específicas para elas, etc. E tal. Mas não há que imaginar que a rede social, sobretudo para eleições majoritárias, como as eleições de prefeitos que nós vamos ter agora, não há como imaginar que apenas trabalhando as redes sociais um candidato poderá ser exitoso. E só complementando o que eu dizia sobre 2018, Paulo, é muito curioso. Disse, não, a televisão se mostrou absolutamente desimportante pelo resultado. E eu dizia há pouco para você que não era bem assim. E eu tenho mais 2 exemplos. Houve 2 eleições anteriores em que alguns candidatos tinham muito tempo de televisão e seu resultado foi decepcionante. Não conseguiram sequer ou produzir ou ir para o segundo turno. Foi Ulisses Guimarães, em 1989. O MDB, então, tinha o maior tempo de televisão, parecido com o Alckmin agora. É um pouco menos relativamente, mas muito parecido. E o doutor Ulisses teve apenas perto de 5% dos votos, que, aliás, foi a mesma votação do Geraldo Alckmin. E que não agora. tinha rede social naquela época, né, Lavareda? Se atribuía ao quê? Ou seja, é eleição crítica. São eleições em que, quando você está na contramão, você pode ter todas as mídias do mundo e você vai ser inexoravelmente derrotado. 5 anos depois de 89, 1994, na eleição presidencial novamente, Orestes Quercia, candidato do MDB, mais uma vez tinha uma massa enorme de tempo de televisão e de rádio, também foi derrotado e também ficou com essa marca entre 4,5% e 5% dos votos, muito parecido com Ulisses Guimarães e com Geraldo Alckmin no ano de 2018, Paula. Pois é, e isso tem a ver que exatamente o cidadão, o eleitor, ele ainda escolhe seu candidato pelo que o candidato imprime a ele, né? Agora, a gente está falando do fundador do Facebook, o Zuckerberg, e recentemente ele falou, ele foi contra uma ação do Twitter, que resolveu classificar os twitters do Trump, agora recentemente, como potencialmente enganoso. Um desses twitters, o Trump falava que qualificava o voto pelo correio fraudulento. Qual sua leitura a respeito disso? O Zuckerberg diz que as redes sociais não devem se engajar em checagem de fatos e ainda mais em conteúdos políticos, Lavareda. Lavareda? Eu acho que o nosso convidado está de volta. Só um pouquinho, gente. Voltamos? Lavareda? Voltamos. Pronto, voltei. As redes. Você conseguiu? Eu não vi o final da sua pergunta.
Eu não vi o final. Oi? Eu não vi o final da sua pergunta. O fundador do Facebook, o Zuckerberg, criticou o Twitter por ele ter feito essa crítica ao tweet do Trump, dizendo que as redes sociais dizer o que elas acham, ou você acha que elas não podem se meter no conteúdo político, principalmente? Olha, nós começamos a falar um pouco atrás sobre a importância das redes sociais. É muito necessário que a sociedade faça uma reflexão a respeito dos problemas também que as redes sociais trazem, né? Inclusive na dimensão política, na dimensão da política. Veja o seguinte, o NewsGuard, um site norte-americano, fez um levantamento no mês de março desse ano e encontrou que havia uma publicista de 30 sites com informações deturpadas sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, em março. Um mês depois, eles repetiram o levantamento e encontraram já 200 sites com informações deturpadas, distorcidas sobre a Covid-19 nos seus vários aspectos, desde a origem da doença, desde a forma de administração melhor, sobre medicamentos, etc, etc. Então, as redes sociais, elas são alvo também de fraude. Você tem todos nós que na internet há fraude com relação a crédito. Por exemplo, agora no Brasil, a fraude bancária, a fraude de operações bancárias aumentou 40%. A fraude na prestação de serviço, a fraude nos processos de venda, de transação de bens e a fraude também no que concerne ao fornecimento, à disseminação de informações. Então, você tem fraude com relação a aspectos sanitários, fraude de informações com relação a aspectos econômicos e fraude também no terreno da política. E, além da fraude, você tem outros crimes. Você tem calúnia nas redes sociais correndo e associada a fake news, você tem injúria, você tem difamação, você tem uma série de coisas. E isso precisa, no momento das eleições, das campanhas eleitorais, isso precisa, obviamente, Paula, de regulação. Isso precisa ser regulado, isso precisa ser controlado. Eu vou fazer um paralelo para você que é interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos, há muitos comerciais negativos, propaganda, anúncios negativos em campanhas eleitorais. Muito mais do que no Brasil, sempre. Isso foi sempre assim, tá certo? Por exemplo, em algumas campanhas, na campanha de 2012, o Partido Republicano, na reta final, 100% dos anúncios de TV do Partido Republicano eram negativos, naquela eleição que foi a reeleição do Barack Obama. E, pois bem, o que é que os americanos fizeram lá atrás para tornar isso mais fair, mais justo, para dar transparência ao processo de comunicação política? Depois de uma eleição famosa, a eleição de 1988, do George Bush pai, quando ele derrotou um ex-governador de Massachusetts, o Michael Dukakis, naquela eleição de 88, a massa de campanha negativa na TV foi muito grande. Houve alguns anúncios, alguns comerciais, inclusive, que ficaram célebres pela manipulação, Horton, uma série de coisas, mas a gente levaria muito tempo aqui e nós sairíamos do... Os congressistas americanos, em 2002, eles passaram um ato, tá certo? Um ato que é basicamente de você assumir seu anúncio, assumir seu comercial. Então, em todo comercial de campanha política na TV americana, você, ao início ou ao final, você tem que dizer I'm Lavareda and I assume this message, entendeu? I approve this message. Eu aprovei essa mensagem.
né? Eu aprovo essa mensagem. Então, o cidadão fica sabendo exatamente de quem é a autoria daquela informação. A autoria fica ali caracterizada. Nós precisamos, obviamente a internet, a web, as redes sociais são um terreno muito mais complexo do que não, mas nós precisamos de regulação. Nós precisamos fazer com, por exemplo, a campanha americana, 100 milhões, o que foi apurado pelas autoridades norte-americanas. Houve uma operação russa que alcançou 100 milhões de eleitores só no Facebook na eleição de 2016. É óbvio que alguma coisa precisa ser feita com relação a isso. É óbvio. As consequências disso, por exemplo, as eleições em alguns estados norte-americanos, como Michigan, por exemplo, foram resolvidas por uma quantidade, um percentual ínfimo de eleitores, abaixo de 0,1%, em torno de 0,1% dos votos. Então, qualquer influência ilegítima precisa ser controlada. Eu dei o exemplo do que a legislação americana fez nos Estados Unidos. No Brasil, fez-se muito mais. Um comercial de televisão no Brasil pode ser suspenso pela Justiça Eleitoral, pode ser questionado, quando questionado pelos adversários. Ele tem que ter também identificação de autoria e a Justiça Eleitoral, como tem feito em inúmeras vezes em inúmeros estados e cidades, tem suspendido a veiculação de muitos anúncios, etc. Então, é importante, as redes sociais são fundamentais, impensável o mundo contemporâneo sem redes sociais. Você lembra, Paula, de um trabalho com ultra repercussão, com grande repercussão, do professor Manuel Castells, fez um livro chamado Redes Sociais, Redes de Indignação e Esperança sobre as redes sociais, descrevendo o papel democratizante, o papel liberador que elas tiveram, sobretudo nos países ali que viveram a Primavera Árabe, etc. Mas as redes sociais também são alvo, são território de fake news. A Cambridge Analytica utilizou dados pessoais sem autorização dos indivíduos para refinar o targeting, refinar o direcionamento de mensagens pela campanha do Trump, muito possivelmente, como tinha feito na campanha do Brexit na Grã-Bretanha, e isso tudo é danoso, isso prejudica a qualidade da nossa democracia. As eleições são o fulcro da democracia. Se você parar para pensar todo o sistema democrático, mas abstrair a eleição, não tem democracia. Ou seja, é verdade. E a democracia é muito mais do que um método, como dizia o Schumpeter, um teórico importante da cientista social. Elas são muito mais do que um método de escolher e renovar periodicamente dirigentes. Elas, né, a democracia, como toda, ela incorpora um conjunto de valores. Ela constitui também uma visão do mundo, uma visão de respeito aos adversários, uma visão de que você hoje no poder, amanhã poderá e deverá, não é, com a tranquilidade e a civilidade necessárias, assistir o governo do seu oponente, embora fazendo a oposição com a contundência que deva eventualmente fazer, etc. Mas respeitando a alternância, etc. Então, se as eleições são o fulcro do sistema democrático, tá certo? Elas precisam ser preservadas ao máximo, e é muito importante que juristas, legisladores, políticos, analistas políticos, jornalismo, etc. e tal, reflita a respeito e contribua para uma boa legislação que, sem cercear a liberdade de expressão, sem cercear a criatividade das pessoas, defenda a sociedade de robôs, defenda a sociedade de fake news, que são danosas em todas as dimensões, mas são especialmente perigosas no terreno político-eleitoral, Paulo. Não, e eu acho que preparar toda essa população que hoje habita aí as redes sociais para o diálogo, né? Porque não existe democracia sem debate, né, Lavareda? A gente sabe disso. Essas manifestações cada vez mais acaloradas, né? Chegando quase, as pessoas têm que aproveitar e saber que nas redes sociais
Não precisa só você ser contra o meu candidato, não quer dizer que você seja o meu opositor. Ao contrário, a minha. Hoje em dia virou um campo de guerra muito declarado nas redes sociais, né? Ficou uma linha muito tênue entre o que é debate, o que você prefere, ser contrário. Eu acho que essa educação ainda dentro das redes sociais tem que ser um pouco construída. E eu acho também que as pessoas têm que aprender a ver, a ter uma visão do que é uma notícia que foi plantada ali como fake news. Você acha que existe a possibilidade das pessoas terem essa educação hoje de sacar quando ela está lendo alguma coisa que aquilo não é real? Quais são Lavareda? Eu perdi a pergunta. Quais são o quê, Paula? Eu perdi só o final da sua pergunta. Quais são o quê? Quais são os pontos para as pessoas verem que aquilo é uma fake news? Você tem isso dentro da sua cabeça? Olha, há caminhos hoje que vão sendo esboçados. Em primeiro lugar, cresceu muito, mundo afora, o Brasil também já há, as agências de checagem. As agências de checagem têm cumprido um papel muito interessante e que isso tem que ser incentivado, tem que ser valorizado, etc., porque é muito importante. Segunda coisa, é preciso uma discussão, uma reflexão, uma discussão com os proprietários, com as empresas proprietárias das redes sociais, que se contam nos dedos de uma mão, né? E talvez não precisemos nem de todos os dedos de uma mão, né, para identificar isso. Precisamos ver o uso desses algoritmos, porque os algoritmos atualmente utilizados são deliberadamente ou involuntariamente polarizadores. É verdade. E uma sociedade polarizada, também há estudos a respeito que boa parte dos indivíduos, mesmo com níveis de instrução, níveis elevados de instrução e de compreensão das questões e de sofisticação intelectual, essas pessoas não cedem a evidências que desmintam as suas convicções básicas, Paula. Ou seja, para essas pessoas polarizadas, excitadas pelo radicalismo, nem as evidências trazidas pelas agências de checagem, legitimando ou deslegitimando pretensas fake news, é suficiente. Mas, de qualquer forma, pela ordem, agência de checagem, o papel delas cada vez mais importante. Segundo lugar, uma discussão, uma reflexão, um estudo e uma legislação, se for o caso, se não houver autorregulamentação dos algoritmos utilizados atualmente pelas redes sociais, esses algoritmos polarizadores, que eu estou chamando a atenção. E, em terceiro lugar, e você tem toda a razão, é uma elevação da consciência, um processo de conscientização da sociedade, dos indivíduos, etc., para que evitar a manipulação. Ou seja, as pessoas, em geral, não gostam de se sentir manipuladas, tá certo? Não gostam de se sentir manipuladas, mas elas não têm muita consciência de como se acham, terminam, né, utilizando aquela tal vocação cerebral para a divisão e terminam sendo manipuladas pelas redes sociais. E as redes sociais, então, Paulo, elas terminam retribalizando o mundo. Ou seja, o mundo que se globalizou em grande medida, etc. e tal, se vê retribalizado nos países, nos estados, nos municípios, com construção, além das identidades, das circunstâncias, as demográficas, das circunstâncias de nascimento, de vida, ou seja, você tem identidade de grupo étnico, você tem identidade de gênero, você tem identidade ocupacional, etc. Você tem as tribos que são construídas, assim como times de futebol, por exemplo, e você tem tribos políticas produzidas mais através desse processo de polarização.
que esse é nefasto. A construção da identidade política é importante, é fundamental para a democracia. Aliás, é um dos problemas do Brasil. A nossa crise de representação aqui é mais aguçada, porque em relação a países desenvolvidos e até outros países em fase de desenvolvimento como o nosso, o quantitativo de identificação partidária, de preferência partidária, é muito reduzido no Brasil, por conta daquela fragmentação exagerada, recordista mundial. Mas sim, mas é diferente de você ter identidade partidária e de você ser um radical que não consegue estabelecer diálogos com os opositores. Ou seja, na política, os opositores não podem e não devem ser tratados jamais como inimigos. Como inimigos. Isso é necia. E essa retribalização do mundo, que de certa forma é alimentada pela rede, esse é um problema que elas nos trazem. Elas trouxeram maravilha. Já houve quem dissesse, e disse muito bem, que o maior ganho da internet, que a internet trouxe para os indivíduos e para a sociedade, que ela possibilitou que cada um de nós, cada indivíduo, fosse um editor. Ou seja, nós pudéssemos, cada um de nós pode editar as suas notícias, comunicá-las ao mundo ou à porção de pessoas que eventualmente têm acesso pela internet, etc. e tal. Mas essa mesma pessoa complementou. Mas a pior coisa que a internet nos trouxe foi exatamente isso, que cada indivíduo possa ser um editor, porque nem todos estão preparados para tanto. Mais ou menos na linha do que o Humberto Eco comentava, né, antes de 2 ou 3 anos antes de morrer, dizendo que a internet era uma beleza, mas ela tinha empoderado também uma legião de imbecis, Paulo. Imbecis. Nós temos pouquíssimos minutos antes que a gente tenha que sair daqui, porque senão vão derrubar a gente, Lavareda. Eu tenho uma pergunta da Kátia Kubel, que é diretora do Engenho Comunicação em Brasília, especializada em redes sociais e marketing digital. Ela pergunta se você acredita que a pesquisa intitulada de Social Listening, que é o monitoramento de rede social, pode ajudar o candidato a manipular seus eleitores, já que a gente está falando de manipulação. E eu não estou falando de fake news, eu estou falando de manipulação da preferência eleitoral. Você acredita nisso? Olha, essa questão da manipulação através de pesquisas, etc., as pesquisas podem ser utilizadas por mais variados fins. Ou seja, um candidato, um partido político pode identificar, por exemplo, os principais medos vigentes na sociedade naquele momento e, através de desenvolver uma estratégia de comunicação para alavancar o medo, para explorar o medo, para tentar traduzir aquele medo em algum apoio eleitoral para a sua bandeira ou para a sua chapa, para a sua candidatura, etc. Também as métricas das redes sociais podem ser utilizadas para alimentar estratégias negativas, estratégias que vão eventualmente até numa mesma direção do que eu citava há pouco. Excitar emoções negativas, deprimir emoções positivas nos adversários, deprimir com fake news. Lembrar, por exemplo, que a campanha da Hillary Clinton, em 2016, ela teve 5.200.000 votos a menos do que o candidato democrata na eleição anterior havia tido, por conta, em parte, pela disseminação de fake news e de propaganda negativa a respeito nela, desestimulando o comparecimento dos seus eleitores. Mas eu não acho que pesquisa possa ser responsável, que pesquisa seja responsável, quer pesquisas de métricas nas redes sociais, quer pesquisas de opinião, etc. e tal, de opinião pública na sociedade, tomando o universo de eleitores, elas possam ser intrinsecamente negativas. Não são. Elas são absolutamente úteis. Todo procedimento que tem a ver com promoção de conhecimento é sempre importante, é sempre valioso. Agora, sempre pode ser deturpado. O exemplo clássico é o exemplo da energia nuclear, Paulo. Pois é, a informação é sempre usada para o bem ou para o mal, né, Lavareda? A gente sabe disso. Lavareda, eu tenho tanto assunto para falar. Eu queria falar sobre uma entrevista que o Mourão deu o ano passado sobre íamos saber se era um soluço a eleição do presidente Bolsonaro para ir para a centro-direita ou não, mas o nosso tempo ficou pequeniníssimo, né? Eu acho que, mas te agradeço aí
em atender a nossa live. Sabe que eu sou sua fã aí em comportamento eleitoral, acho que não tem ninguém no Brasil melhor do que você para falar sobre isso. E vamos ver se a gente conversa um pouco mais para frente, mas queria que você deixasse um recado aí de o que será essa eleição. Essa eleição, Paulo, primeiro dizer que foi um prazer conversar com você, sempre é um prazer, você sabe a admiração que eu tenho por você pelo seu trabalho. E eleição desse ano, do ponto de vista de eleições municipais, é a eleição mais imprevisível que nós vamos ter. Ou seja, é uma eleição totalmente diferente das outras, não só porque a campanha se dá em circunstâncias bem diferentes, como também porque nós vivemos um período da vida política brasileira de muito estresse, de elevada polarização, de crise econômica também, afora a crise sanitária, de crise institucional por conta do conflito entre os poderes do Estado. Então, é uma eleição absolutamente diferente de todas as que já tivemos antes. Agora, uma característica comum com pelo menos uma delas, vai ser uma eleição bastante nacionalizada, vai ter um teor de nacionalização. Não significa que os eleitores de Ribeirão Preto, os eleitores de Nova Friburgo, os eleitores de Juiz de Fora, os eleitores de Caruaru, etc. e tal, vão votar guiados apenas por questões nacionais. Não, mas nessas cidades e principalmente nas capitais do país, a componente, um teor de nacionalização vai estar bastante presente. Isso ocorreu no outro momento da vida brasileira na Nova República, que foi em 1988. As eleições municipais de 88 foram bastante nacionalizadas, por uma série de fatores que agora o tempo não vai dar para a gente abordar. Fica para outra conversa, Paulo. Fico para uma outra conversa, com certeza. Mas obrigada, Lavareda, por ter aceitado e por ter dado essa aula para a gente. Nada, foi um prazer conversar com você. Obrigada, beijos. Beijo.